Vamos orar um pouquinho mais. Querido Pai, muito obrigado por estar com teu povo, amando fielmente a teu povo, nos guardando na tua bondade e na tua fidelidade infinitas, Senhor. Pedimos a Ti que nos conceda essa graça de estar atentos a Ti mesmo. Livra-nos de toda dispersão. Toda dispersão que o próprio inimigo queira provocar, ou que nós mesmos, Senhor, às vezes, em nossa pequenez e necessidade, nos dispersamos. Concede-nos, Senhor, na Tua graça, nos volver constantemente a Ti mesmo, em nossos espíritos, estar atentos a Ti. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, rogamos que a própria palavra do Senhor possa descer sobre cada um de nós. E queremos chegar, Senhor, a Te ouvir. Queremos Te ouvir a Ti na Tua palavra. Queremos, Senhor, respeitar a palavra que vamos ler. Desejamos que Teu Espírito possa nos falar através da Tua palavra. Não para que nós nos lembremos de nós mesmos, sino que nos lembremos de Ti. Para que o próprio Senhor possa imprimir em nosso ser Sua própria palavra e sempre nos convertir a Ti. Pai, oramos como Jeremias, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Entregamos a Ti todo o nosso ser e toda a nossa condição humana. Agradecemos, Senhor, a Tua bondade, que nos recebes no Teu amado Filho, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos dar então continuidade aos assuntos da Palavra de Deus, que hoje pela manhã estivemos começando. Assim que é necessário de novo abrir a Bíblia no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Vamos para o capítulo 1, versículo 6. Estamos ainda naquela passagem. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, etc. Lembramos que hoje pela manhã limos a passagem mais completa, então agora só vamos ler esta primeira parte. Hoje nos detivemos principalmente em localizar este Toledot, esta primeira perícopa no contexto de Gênesis, e nos detivemos na primeira expressão do verso 26. Esse foi o tema da manhã. Também disse Deus. Graças a Deus, Ele tomou uma decisão altíssima, uma decisão que eu creio cada vez mais o Espírito Santo estará abrindo nossos olhos e nossos corações para compreender a Deus, para compreender essa decisão firme, porque, irmãos, toda a nossa vida depende dessa decisão firme de Deus, essa decisão que depende do caráter de Deus. Graças a Deus que nosso Deus tem um caráter como Ele tem,
E porque Ele é fiel, Ele é absolutamente fiel. Se há fidelidade, Ele que é a fidelidade. E se não houvesse fidelidade, não haveria esperança de vida, tudo seria um caos, tudo seria uma guerra, tudo seria uma destruição. Mas porque há fidelidade, porque há retidão em Deus, então há esperança, há vida e há glória. Graças a Deus, por ser Deus como Ele é. Então vamos seguir meditando aqui juntos na palavra do Senhor, as coisas que Ele diz. Temos que pôr muita atenção para que o Espírito Santo abra nossos olhos para poder enxergar tudo o que implica cada uma das palavras que Ele falou. Porque às vezes nós corremos muito e só tocamos a superfície das coisas que Ele fala e perdemos o que Ele está nos dizendo e nos compartilhando. Então temos que aprender a nos voltar para o Senhor, querer realmente ouvir ao Senhor. Se de verdade queremos ouvir a Ele, vamos pôr toda a nossa atenção nas palavras dEle, vamos depender dEle, para que Ele abra nossos olhos, para poder desentranhar os tesouros da palavra dEle, que eles são nosso alimento. Amém? Agora aqui já Deus começa a falar. E desde o princípio, quando pela primeira vez a palavra homem aparece na Bíblia, aparece estreitamente relacionada com Deus. Homem, desde o plano de Deus e desde seu aparecimento na terra, está estreitamente ligado a Deus, a criação do homem, a função do homem, o destino do homem, a realização do homem, está estreitamente relacionada com o próprio Deus. Por isso, irmãos, é uma grande tragédia que existam milhões de homens que não têm dado-se conta que o sentido da sua vida, a sua realização, a sua própria alegria está somente em relação com Deus. Quanto tempo perdido, quantas vidas perdidas, por não se compreender que o homem foi criado para ter com Deus uma relação especialíssima, uma relação muito íntima, e algo que somente o homem poderá cumprir nos planos de Deus. Ao homem foi-lhe confiada a mais altíssima responsabilidade que pode ser confiada a qualquer criatura. Então, amados, vamos meditar acá. Vamos ver como, primeiramente, o homem aparece sempre relacionado com Deus. Aqui começa a falar Deus, também diz Deus. E a palavra Deus, que é uma palavra já traduzida, é tradução da palavra Elohim. A palavra Elohim é a palavra hebraica que significa genericamente Deus, ou deidade, ou divindade. Então é uma palavra que começa com a letra Aleph e logo essa letra vai. Aí diz Elohim, se lê de direita para esquerda, mas se escreve assim, Elohim. Essa é a letra Aleph, a letra E, a letra L com este ponto, Elohim. Essa palavra significa Deus. É a palavra que aparece no início desta primeira perícopa, deste primeiro Toledot, Hashamayim Ve'Haaretz, relações do céu e da terra. Bereshit bara Elohim, assim começa. No princípio, bara, criou Elohim. Por outros versos da Bíblia, nos damos conta
que somente a partícula inicial, el, a partícula el, a primeira partícula, já significa Deus. Já significa Deus. Ele já significa Deus. Por exemplo, lembrávamos o nome de aquele arcanjo que tomou posição por Deus, Miguel. Miguel quer dizer quem como Deus. Daniel, aquele profeta, Daniel, a terminação el, quer dizer Deus julga. Dan, juízo, e el, Deus. Daniel, Deus julga. A terminação el já significa Deus. Às vezes o nome de Deus é também Eloá, até aqui, mas com a letra A, aqui, Eloá. Mas aqui aparece a terminação in. A terminação in, no hebraico, é a terminação da pluralidade masculina. Nós, em espanhol, em português, fazemos plural com a letra S. Por exemplo, mesa, acrescentamos a S e virou mesas, plural. Cadeira, acrescentamos a S, cadeiras. O plural feminino se faz com OT. Por exemplo, Toledot, essa terminação OT, quer dizer relações, aqueles relatos, origens, gerações, relações, é feminino. Mas o plural masculino se faz no hebraico com a terminação in, Elohim. E desde que aparece pela primeira vez na Bíblia, o nome de Deus aparece dando indício da Trindade. Ainda que Deus é um só Deus, em essência, em natureza, como durante a semana, com os irmãos da igreja em Alegretes, pudimos nos deter nisto. Os irmãos que não estiveram podem repassar as gravações, se desejarem. Deus, o único Deus, se revela na Bíblia como um Deus que subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. Do Pai se fala que é Deus. Do Filho se fala que é Deus. No princípio era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. Um dia dedicamos uma reunião somente para fazer o seguimento na Bíblia de algumas das frases onde o Pai chamava Deus ao Filho. E o Filho se reconhecia como Deus e recebia adoração. E o Espírito Santo, no Antigo Testamento, pelos profetas, chamava ao Filho, o Messias, de Deus. E o Novo Testamento, pelos apóstolos, chamava o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, de Deus. Portanto, a divindade também subsiste na pessoa do Filho de Deus. E estávamos vendo também como o próprio Espírito Santo também é Deus. O apóstolo Pedro, ele dizia que mentira o Espírito Santo é mentira a Deus. E por isso Ananias e Safira caíram mortos. Por quê? Porque mentiram a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Deus é Espírito. E Ele busca que seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Por que os adoradores verdadeiros de Deus têm que adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, o Espírito de Deus é Deus. Você dá conta? A divindade subsiste na pessoa do Pai como uma primeira pessoa, por isso é o Pai. E o Pai fala, eu te gerei hoje. O Pai fala ao Filho, eu te gerei. Esse eu, que é a pessoa do Pai, tem consciência de si mesmo. Somente uma pessoa pode dizer eu. E o Pai diz ao Filho, eu te gerei hoje. O Filho também disse, Pai,
glorifica-me tu, junto a ti, com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, antes que houvesse mundo. Então, antes da fundação do mundo, o Filho compartilhava com o Pai a glória, sendo o próprio resplendor dela. Então, o Filho também é Deus. Ele disse: como o Pai tem vida em si mesmo, tem dado ao Filho o ter vida em si mesmo, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. O Filho é o próprio Deus também subsistindo na sua pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele também fala como pessoa e fala em primeira pessoa. Tem várias passagens. Quando estávamos reunidos na reunião com obreiros lá em Araucária, nosso irmão Rodrigo Abarca de Chile deu uma mensagem muito importante sobre o Espírito Santo, que aconselho os irmãos buscar e ouvir aquela mensagem. E ele lembrava algumas passagens onde o Espírito Santo fala em primeira pessoa. Eu vou lembrar um que sempre lembro. Ele falando em Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo. Vocês lembram? Por isso não vou abrir a Bíblia, porque vocês sabem de memória, mas se algum quer comprovar, é Atos 13:1. Disse o Espírito Santo: afastai-me, aí está a primeira pessoa falando, afastai-me a Bernabé e a Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado a eles. Eu os chamei. O Espírito Santo fala em primeira pessoa, dizendo aos presbíteros, aqueles irmãos, aqueles servos que estavam reunidos ministrando ao Senhor em Antioquia, que eles afastem para o Espírito Santo. Afastai-me a Bernabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Nesse lugar e em outros, o Espírito Santo fala assim, em primeira pessoa. Portanto, o Espírito Santo também é uma pessoa. Desde o princípio, quando Deus começa a abrir a sua boca em relação com o homem, desde o princípio Deus aparece se relacionando com o homem em trindade. A palavra Elohim é o único Deus em trindade. O Pai é Elohim. O Filho também é Elohim com o Pai. O Espírito Santo também é Elohim com o Filho e o Pai. Agora, Deus fala em plural quando fala com o homem. E esta pluralidade é sumamente importante nós perceber desde o princípio. Porque vamos ver que o homem que Deus cria é o homem coletivo, é o homem corporativo. Ele não disse, vamos fazer um homem. Deus não disse, vou fazer o marido da Eva. Isso não foi o que Deus falou. Ele não falou, eu vou fazer o marido da Eva e ponto. Isso não é o que falou. Falou Elohim. E disse em plural, façamos. Hoje pela manhã nos detivemos naquele preâmbulo da decisão de Deus. Tudo que implicava essa tremenda decisão. Mas agora já entrou na decisão. Agora já estamos aí. Disse Deus, façamos. E aqui Deus fala em plural. Não é a única vez em que Deus fala em plural. Várias vezes Deus falou na Bíblia em plural. Mas esta é a primeira vez que Deus aparece falando em plural. E quando Deus fala em plural, Ele está revelando algo. E estava revelando algo que tem a ver conosco. Ah, Senhor, também nós temos que aprender a falar em plural.
Você lembra como falavam os apóstolos? Você quer lembrar como falavam os apóstolos? Vamos sair aí, 1 de João. Vamos voltar aqui, mas tudo isso está intimamente relacionado. Vamos, primeira epístola do apóstolo João. Capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Escute o que disse aqui. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Aqui já começa a aparecer algo. Lembre-se, em Gênesis está a primeira mira, no final está a segunda mira. A primeira é para a segunda, a última. O que temos ouvido. Deus está destruindo o individualismo. Ele fez os indivíduos e Ele quer que existam indivíduos e Ele quer que cada indivíduo seja muito autêntico e seja fiel com Deus, consigo mesmo e com os demais. Mas Ele quer que cada indivíduo aprenda mais com os outros. Por isso disse a Escritura em Efésios, que sejamos capazes de compreender com todos os santos quais são as medidas de Cristo. Então, esta palavra, temos ouvido, tem mais autoridade que a palavra tenho eu pessoalmente ouvido. Que eu fale, eu tenho ouvido, tenho uma medida pequena de autoridade. Mas que os apóstolos todos falem, temos ouvido. E siga falando. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Não somente eu vi, não somente eu, João, vi. Pedro também viu. Tiago também viu. Andrés também viu. Todos nós vimos. Todos nós ouvimos. Que vimos a revelação de Deus em Cristo. Deus em Cristo tem que ser visto desde muitos ângulos. Por isso, aqui nesta esquina estava Mateus, na outra esquina estava Marcos, na outra esquina estava Lucas, na outra esquina, estava João. Todos vindo ao Senhor, cada um vindo um ângulo dele. Todos falam do mesmo Senhor, mas quando Mateus fala, ele desde o ângulo dele vê o Senhor como um rei. E Marcos, que está vendo o mesmo rei, ele vê o mesmo Senhor como um servo, o servo de Deus. E Lucas vê o Senhor como filho do homem. E João vê o mesmo Senhor como filho de Deus. E não podemos dizer, bom, aquele que tem razão é Lucas, não João. Não podemos dizer, bom, tem razão Marcos, mas não Mateus. Não, todos têm razão. Todos estão falando das riquezas de Cristo, dos ângulos de Cristo. Mas para poder ver a plenitude de Cristo, precisamos ser um vaso corporativo, do qual você é somente um ângulo, e poder dizer, temos visto, temos ouvido, temos palpado. Eu não sou suficiente para falar tudo que Ele é. Você sozinho não é suficiente. É necessário um vaso corporativo. O homem, a igreja, um vaso colegiado para poder receber a plenitude daquele que precisa se dar a conhecer. E não pode se dar a conhecer somente através dos olhos de um só. Não só de um só. Então sigue dizendo aí a Escritura. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos. A vida é uma, mas dela damos. É preciso todos juntos dar testemunho da vida que estava com o Pai.
o Verbo com Deus e se nos manifestou. E disse, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vosotros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E vindo juntos às riquezas do Senhor, que resultamos em comunhão. Vos anunciamos todos juntos, anunciamos ao Senhor, para que vocês também entrem na comunhão que resulta de conhecer a Deus em Cristo pelo Espírito. E nossa comunhão não é a minha sozinho, não é a sua sozinho, é nossa comunhão verdadeiramente com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria, e aqui diz a vossa alegria, diz o grego, seja completa. Você vê, quando Pedro se levantou a falar, nesse momento estava falando Pedro, mas disse que os 11 se levantaram com ele. Ele estava falando, mas os 11, quando estavam em pé, respaldando ele, era a voz de todos eles. Deus nos deu somente uma boca, então, bom, neste momento vai falar Pedro, no outro momento fala Paulo, no outro momento fala Tiago, no outro momento fala João, mas quando fala Tiago, fala a igreja. Quando fala Pedro, é a igreja. E se fala Paulo, é a igreja. E se fala João, é a igreja. Precisamos que todos juntos demos testemunho dele. Isso começa em Gênesis. Claro que aqui João é bem adiantado já, mas tudo isso a base está em Gênesis. Nossa comunhão. Vós anunciamos juntos, para que tenhais comunhão conosco. É dizer, para que sejam incorporados no novo homem, no corpo de Cristo, que é o novo homem redimido. Ou seja, aquele homem que Deus falou, façamos o homem, esse que no início caiu, mas veio Jesus e redimiu, e resultou um novo homem, é a igreja. Essa é a continuidade de Gênesis. Deus estava pensando na igreja quando falou em Gênesis. Isso é o que às vezes não vemos. Só a igreja vai conduzir o homem à sua realização verdadeira. Pessoas fora da igreja vão ficar como se fossem uma espécie de sub-homens, homens que não alcançaram o propósito para o qual foram criados, viraram deformes, ficaram no caminho. Só na igreja gloriosa o homem conseguirá a estatura que Deus tinha planejada para o homem. A igreja é o homem que Deus estava pensando quando falou em Gênesis 1:26. Desde o começo, Deus aparece falando em trindade, a um homem coletivo. Desde o princípio que o homem foi criado em família. O homem criado por Deus não é um homem solitário, é um homem família. E Deus não é um Deus solitário. Ainda que Deus é o único Deus não é um Deus solitário, é um Deus trinitário, não solitário. É um Deus trino. Elohim, disse Elohim, façamos. Não é só o Pai que vai fazer, não é só o Filho que vai fazer, não é só o Espírito que vai fazer. O Pai, o Filho e o Espírito juntos se comprometeram a fazer uma criatura especialíssima para conseguir um objetivo altíssimo, além do qual não existe mais, porque se estivesse outro, Deus
não teria descansado. Só quando fiz o homem, aí é que ele descansou. Então, o Deus Trino, o Deus Trindade, o único Deus família, que é um Deus Trino, precisa de um corpo, não um corpo físico, senão uma criatura coletiva, que também é trina, que tem também espírito, que também tem alma, que tem corpo, que é homem, que é mulher, e homem e mulher têm filhos, e as famílias juntas formam igreja, e a igreja é um vaso, um templo corporativo. Esse é o homem necessário para que a Trindade more e se expresse. Como ele é um Deus trino, ele tem que se expressar em colégio, ele tem que expressar em comunhão, ele tem que se expressar no corpo, porque ele é trino. Desde o princípio aparece a Trindade de Deus, relacionada com o homem, e o homem coletivo, corporativo, relacionado com o Deus Trino. Elohim disse: façamos. Aleluia. Irmão, nós muitas vezes também dizemos façamos. Quantas vezes temos dito façamos? Verdade? Mas não temos feito nada. Nós decimos, façamos isto, nós ficamos pela metade. É melhor não falar que falar e não fazer. Esse é o problema do homem caído. Disse, mas não faz. Mas Deus não tem esse problema. Quando Deus disse, façamos, irmão, toda a onipotência de Deus, todo o compromisso de Deus, toda aquela valentia, capacidade de Deus está envolvida nessa meta. E se Deus passou, façamos isto, irmão, o Pai está nisto, o Filho está nisso, o Espírito Santo está nisso, e não vão parar, não vão descansar até conseguir um homem na glória, um homem coletivo, semelhante a Deus. Ele não vai parar. Deus não vai parar até não concluir aquilo que Ele se propôs. E Ele se propôs isto em pacto. Isto foi um trabalho que Deus se colocou a si mesmo. O Deus Altíssimo tem umas metas altíssimas, e a meta altíssima que Ele se colocou foi esta. Só depois disso Ele descansou. Antes não. Ele não descansou antes, mas só depois descansou. Quando se comprometeu o Pai sabe que é a parte que Ele tem que fazer. O Filho sabia qual é a parte que Ele tem que fazer. O Espírito sabe qual é a parte que Ele tem que fazer. E cada um deles, os três juntos, estão fazendo, porque Ele dijo, façamos isto. E começou a fazer, e fiz o primeiro. O primeiro pai do qual sairiam os demais, para encher a terra, porque o homem tinha que encher a terra. Submeter a terra para Deus, por isso é um homem coletivo, em família, que se multiplica e enche toda a terra para, como família, realizar o plano de Deus. Mas com o primeiro, aquele caiu, a natureza humana ficou vendida ao poder do pecado, e quando esse primeiro e aquela primeira se multiplicaram, toda a família nasceu torta, todos tortos, todos quebrados, incapacitados para fazer a obra de Deus. Você pensa que Deus foi surpreendido pelo diabo? Será que Deus foi surpreendido pelo diabo? Ou estava pensando fazer uma coisa tão bonita e olha o que saiu aqui agora? Será que Deus ficou surpreendido? Ou será que Deus sabia tudo? Amado, Deus sabia tudo. Não importa a coisa mais terrível que tenha feito o diabo, se Deus falou, façamos isto, Ele vai fazer por em cima do diabo. Não há diabo que possa impedir a Deus, não há queda, não há pecado, não há monstruosidade no homem que Deus não possa resolver em Cristo e pelo Espírito. Ele falou, façamos isto, e está fazendo isso. O homem caiu, mas Deus tinha outra carta escondida aqui na manga, a redenção. A obra da criação acabou, mas como veio a queda, meu pai até agora trabalha,
e o trabalho. Redenção. Ah, irmão, Deus não foi surpreendido. Por isso estávamos lembrando hoje pela manhã, que quando Deus falou lá antes do dilúvio, que doía no coração dele, perfeito homem, é verdade, porque Deus é sensível, e quando ele vê a magnitude do pecado e do sofrimento que o pecado provoca, e a morte, e a aliança com o diabo, e a traição do diabo para com o homem, aqueles que servem ao diabo são tratados pior depois, porque o diabo não é Deus, ele é um traidor, um mentiroso, um malvado. E Deus sabe o sofrimento que viria, e trouxe dor no coração de Deus, mas essa dor não foi surpresa para Deus. Essa dor Deus conhecia antes de Deus dizer, façamos. Deus sabia, se fazemos, vai doer. Se fazemos, vai doer ao próprio coração de Deus, vai doer ao Pai, vai doer terrivelmente ao Filho, vai doer ao Espírito Santo, vai doer aos próprios homens, vai doer aos santos, vai doer. Mas se não fazemos, não vamos fazer o melhor? Será que Deus é covarde? Que por um pouquinho de dor não vai fazer o que tem que fazer? Não, irmão, Deus assumiu a dor própria dele, valentemente. Porque você pensa que quando uma criatura está sofrendo, você pensa que Deus é indiferente? Irmão, Deus sofre com essa criatura. Diz a palavra que as angústias com as quais nós somos angustiados, Ele foi angustiado. Ninguém sofre algo que Deus mesmo não sofra. Acaso um pai que está vendo um menino sofrendo, esse pai e essa mãe, acaso não sofre? Será que só o menino sofre? Não será que esse pai e essa mãe quiseram estar no lugar do menino? E que foi o que fez nosso Deus? Se colocou no lugar do menino. Tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, toda a nossa miséria. Ele tomou sobre si. Isso não é retórica. Oh, irmão, esse é um vaso amargo. Quando Jesus falou isso, oh, a copa que meu pai me deu a beber, não vou beber. Você acha que aquilo era suco de laranja? Não, irmão. Acho que é a copa mais amarga. Mas Deus tomou. Ele não foi surpreendido. Ele assumiu isso. Porque ele sabia que esse era o caminho estreito. Que essa era a única maneira de conseguir para seu filho uma noiva que alegrasse o coração do filho. Uma noiva que desse ao filho o que o filho dá ao pai. Porque o pai recebe do filho adoração, amor, lealdade, serviço. E tudo que tem o pai é do filho. Agora o pai quer que seu filho também seja amado, seja adorado, seja servido e com ele se seja leal como ele é. E isso é o que o pai planejou lhe dar ao filho. Vou casar meu filho. Por essa parábola disse, um rei quis fazer bodas a seu filho. Quis fazer bodas a seu filho. Quis lhe dar ao filho alguém que seja como o próprio filho é, para que o filho receba a recompensa da sua própria excelência. Por isso é que a mulher é a glória do varão. Mas pode ser sua vergonha se esse varão não é um bom varão. Mas no caso de Deus, essa noiva vai alegrar o coração do filho, vai alegrar o coração do pai, e nos vai ensinar a todos nós como temos que andar com Deus. Façamos, foi a decisão. Façamos. Vai doer, mas façamos. Ele não se esqueceu, ele conhecia tudo, mas falou, façamos.
E não façamos qualquer coisa. Vamos fazer o homem a nossa própria imagem. Não vamos fazer uma criatura inferior. Não, vamos fazer uma criatura que seja como nós. Que coisa esta! O diabo tinha sido inferior e quis ser como Deus, e agora Deus responde com tal generosidade, sem tremor nenhum, sem inveja. Façamos o homem a nossa imagem. Agora, quando disse façamos o homem não é somente o marido da Eva, não é somente o primeiro homem. Quando Deus façamos o homem, que esse homem se multiplique, que esse homem frutifique, que esse homem enche toda a terra do reino de Deus. Vamos delegar nesse homem o domínio. Esse homem não é somente uma pessoa, esse homem é o gênero humano. O homem não é uma pessoa só, o homem é o gênero humano, o homem é o homem coletivo, é a coletividade humana o que ele pensou. A coletividade humana, a economia de vida expressada no reino de Deus entre os homens. Não é algo somente individual, ainda que cada indivíduo esteja envolvido até suas máximas possibilidades, ele junta indivíduos porque ele é trino. Porque ele é trino, ele quer que os indivíduos sejam fiéis um com o outro, não mentam, não roubem, se amem. Amem a Deus e amem ao próximo. Então, a palavra o homem se refere à raça humana, ao gênero humano. É um homem coletivo, é um vaso corporativo para conter e canalizar e expressar ao Deus Trino. O Deus Trino tem que preencher esse vaso coletivo para que a Trindade em glória possa ser expressada num reino, numa Jerusalém coletiva, que a glória de Deus seja vista na nova Jerusalém, que é a economia de Deus, o reino coletivo consumado. Isso que para Deus é o homem. Não é somente o marido da Eva. Façamos o homem. É coletivo. Agora, Deus sabia que não todos os homens alcançariam o objetivo do seu propósito. Muitos homens viriam à terra, mas não gostariam de cooperar com Deus. Tem outros planos, querem usar a vida deles em outras coisas, preferem seguir o diabo, se adorar a si mesmos, adorar qualquer outro ídolo, prazer, glória, qualquer coisa diferente do próprio Deus. Então, não é porque Deus não quer. Deus falou, façamos o homem. Deus quer que todo homem seja salvo, e não somente salvo, que venha o pleno conhecimento, a epignosis, pleno conhecimento da verdade. É o que Deus quer. Mas também Deus sabia que não todos iam a dizer sim a Deus. Não todos vão colaborar com Deus. Então esses vão conhecer outra cara de Deus. Desprezaram aquela cara bondosa, aquela cara cheia de graça de Deus, de misericórdia. Agora nunca vão poder fugir da cara justa de Deus, do justo juízo de Deus. Se não querem estar diante de Deus de graça, estarão sempre diante do Deus de justiça. Não vão poder fugir de Deus. Ainda no inferno, a justiça de Deus estará sempre dizendo a eles: não aprovo a vossa monstruosidade, sois monstros, sois uma miséria, não concordo com vocês. E isso que é? Amor de Deus.
É amor de Deus, é a justiça de Deus, é o caráter santo, puro, excelente de Deus, dizendo, isto era para vós. E aí está presente no inferno. No inferno está presente a justiça de Deus, a retidão de Deus. Ninguém se esquecerá de Deus no inferno. Mas então, aqueles vasos de misericórdia, aqueles que receberiam a Deus em Cristo, receberiam a graça de Deus em Cristo, para ser trabalhados por Deus em Cristo, para conseguir o propósito de Deus. Esses seriam os homens que formariam parte do novo homem. Como o homem caiu, a redenção faz um novo homem. E o novo homem é para cumprir o propósito original. Deus não mudou de propósito, amados. Existem algumas teologias com algumas implicações que às vezes os irmãos não são cientes delas, que apresentam a Deus como se ele fosse o culpado da existência do diabo, que ele fez o diabo, que ele fez a Judas traidor, que ele fez réprobos, que ele predestinou pessoas para se perderem por culpa de Deus. Não, essa teologia não é certa, isso não é bíblica. Essas são distorções da mente humana, que não compreende toda a palavra de Deus. Não é assim. Sim, há diabo, mas Deus não fez ao diabo. Deus fez ao diabo querubim, perfeito, cheio de hermosura, de sabedoria, colocou perto dele e fez livre. Isso que fez Deus. O diabo foi que se fez diabo. Deus fez o homem assim, livre. Irmão, se você quer entender o relacionamento de Deus com o homem, você tem que ver 3 principais etapas. O homem na criação, o homem depois da queda e o homem depois da redenção. Alguns somente tratam com o homem depois da queda, como se o homem depois da queda fosse a vontade perfeita de Deus. E assim malinterpretam a Deus. Se você quer compreender que classe de homem Deus queria, não tem que ver ao homem depois da queda, tem que ver ao homem antes da queda. Antes da queda está o homem que Deus criou. Não era um homem pecador. Era um homem livre, era um homem responsável. Nada obrigava ele a caminhar com Deus, nem nada impedia. A árvore da vida estava no meio do jardim, e ele podia comer se ele quisesse. E a árvore da ciência do mal, do bem e do mal estava no meio. E lhe foi proibido, mas não lhe foi impedido. Lhe foi proibido, mas não impedido. De fato, o homem comeu. O homem que foi criado por Deus é um homem com livre albedrio. Eu sei que uma linha hipercalvinista considera o livre albedrio como uma mitologia, porque só consideram um homem afetado pela queda. Mas o homem afetado pela queda não foi o homem que Deus criou. O homem que Deus criou era antes da queda. E a queda, por culpa e responsabilidade do homem, fez do homem um incapacitado. Não foi Deus que fez incapacitado o homem. Foi o homem que foi feito incapacitado por causa de dar as costas a Deus. Nós, para compreender a Deus, temos que ver que classe de homem Ele criou e que classe de relação Ele queria ter com aquele homem que Ele criou antes da queda. Se você não compreende isso, não vai compreender como é que Deus trata com o homem na redenção e na eternidade. O homem que Deus criou era um homem responsável, tinha capacidade, não tinha a lei do pecado e da morte na sua carne. O diabo não estava operando nele, estava fora dele. Sim, o diabo estava pelo jardim. A Bíblia diz que Satanás esteve no Éden. Lá a serpente estava no Éden, mas não estava na carne do homem.
estava fora do homem. E o homem podia, se queria, comer de tudo. E o principal árvore que Deus queria que o homem comesse era a árvore da vida divina. Assim como o homem tinha que alimentar seu corpo com frutos, tinha que alimentar seu espírito e o resto do seu ser com a vida divina. E a vida divina estava no centro do jardim. Ao lado estava a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, mas no centro mesmo, a árvore principal era da vida. É como se a esposa chama seu marido para almoçar e tem tudo preparado na mesa. E lá, no principal prato, tem um bife. Lá no cantinho, tem picante, tem pimenta. Se ele quer um pouquinho de pimenta, mas ela... Meu filho, não coloca muita pimenta, está quente. Coloca só um pouquinho, se quiser pimenta. Mas esse homem sabe que a comida principal não é pimenta. A comida principal é o bife. Ah, mas se ele quis comer pimenta, foi problema dele. Isso foi o que passou. O árvore da ciência do bem e do mal é como pimenta. E o bife é o árvore da vida. O que Deus queria que o homem comesse é a vida divina. Mas Deus não obrigou o homem. Porque Deus não obriga. Porque esse não é seu caráter. Ele é soberano, mas ele tem um caráter respeitoso. Ele é até democrático. Ele até permite os demônios fazer as suas propostas. Você lembra naquela vez? Você lembra? Micaías, filho de Imla, um profeta de Deus, Deus lhe abriu os olhos para conhecer as realidades celestiais. E Deus tinha falado pelo profeta Elias como terminaria Acabe, como terminaria Jezabel. E Elias falou: Acabe vai morrer assim, assim, Jezabel vai morrer assim, sabe? E Deus abriu os olhos para Micaías, filho de Imla, está no livro dos reis. E Micaías viu um concílio nos lugares celestiais. E Deus perguntou, ele deu oportunidade às pessoas celestiais se pronunciaram. Meu servo Elias pronunciou uma palavra lá na terra. Agora, qual é a vossa proposta para que a palavra que falou Elias em meu nome seja cumprida? Deus poderia atuar, eu sou o único que vou falar. Não, Deus poderia, Ele é o único que tem direito de falar, mas Ele mesmo não é assim. Ele mesmo não tem esse caráter. Ele disse, e você que diz? Vocês que dizem? Como você lê? Assim que é o Senhor. Qual de vocês tem alguma proposta para que a palavra que falou Elias em meu nome seja cumprida? E levantavam a mão e pediam permissão, e muitos anjos falaram, e até demônios puderam falar. Até demônios, espíritos caídos, imundos, tiveram permissão de fazer proposta. E um deles que alçou a mão, me permite, Senhor Deus, fala. Deus falou com o demônio, pode falar, qual é a tua proposta? Deus sabia a proposta, Deus sabia, mas Ele permitiu que aquele demônio expressasse a proposta. Eu vou ser espírito de mentira na boca dos profetas, e eu vou enganar a ele, e Acabe vai ir para lá e vai morrer como teu servo Elias falou. Então Deus disse, você vai conseguir. Vai, pois, tem minha permissão. E aquele espírito saiu feliz, recebeu permissão de enganar. Deus não enganou, mas Deus permitiu aquele espírito enganar, porque disse a Bíblia, aquele que não recebe o amor da verdade para ser salvo, Deus lhe envia operação de erro para que cria mentira. Não é isso que fala Paulo? E por que fala Paulo isso? Porque ele tinha lido o livro dos reis. Você não tem lido na Bíblia espírito maligno da parte de Deus? Você tem lido essa frase na Bíblia? Você vai lendo aí como um espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul.
Deus não fez maligno esse espírito. Deus criou, porque Deus não faz coisas malignas. Deus fez livre esse espírito. Mas esse espírito seguiu Satanás e se fez maligno. Mas agora Deus sigue sendo o dono de tudo. Deus sigue sendo o dono. Então Saul não quer ouvir a verdade, então vai ter que ouvir você. Então tem minha permissão de falar e ir lá molestar Saul. E, irmão, é terrível quando uno não escuta a verdade. Aquele que não escuta o amor da verdade para ser salvo, um espírito de erro pode se apoderar dele, da parte do próprio Deus. Não que Deus se engana ele, senão que Deus permite que aquilo que o homem escolheu, coma disso para que prove. Isso que você adora, isso que você quer, coma então, coma. Coma pimenta, tudo que quer. Adora a pimenta? Você quer outros deuses? Vamos para a Babilônia, vai, tem deuses de toda classe, vão para lá. E lá estavam até aqui. Temos que voltar, Senhor. Amém, volta então, é a hora de voltar. Deus não queria que ficassem em Babilônia, queria que aprendessem em Babilônia. O objetivo de Deus é aprender. Enquanto estamos vivos, podemos aprender. Então, esse é o caráter de Deus, irmão. Deus respeita. Deus é justo. Deus é misericordioso. Deus permite, ainda o que Ele não aprova, mas Ele permite. Permite por uma boa razão. O diabo vai querer mostrar coisas para que você pense mal de Deus. O inimigo desde o princípio quer apresentar um Deus distorcido. Com que Deus disse que não comais de tudo. Que Deus é envidioso. Deus não quer que você seja como Ele é. Isso que o maligno acusou a Deus, de que Deus não queria que o homem veja como Deus vê, que o homem seja como Deus. Isso é mentira do diabo. Deus não fez isso. O que Deus falou foi: façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. E não somente vai conhecer, vai viver a vida divina. Vai ser um com Deus, que sejam um, como tu em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. A Trindade sendo a unidade da igreja. Que maior unidade pode haver que a própria Trindade sendo a unidade da igreja? Pode haver algo maior? Há egoísmo aí? Façamos o homem a nossa imagem. Não há egoísmo. É mentira do diabo. E o diabo está mentindo através de muitas filosofias, arte de teologias, evangelhos apócrifos de Judas Iscariote, tratando de justificar Judas e acusar a Deus. Isso é muita teologia e muitos filósofos fazem isso. Mas o Espírito Santo glorifica Jesus e diz que a sabedoria é justificada pelos seus próprios filhos, os filhos de Deus, os filhos em Cristo, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é justificada pelos seus próprios filhos. Deus ensina e louvam e adoram a Deus nas narinas de todos os rebeldes. E isso é o juízo dos rebeldes. Porque tem muitos rebeldes que nasceram em glória. E os homens nasceram na terra, num bairro pobre. Alguns nasceram tortos, sem olhos, nasceram cegos, sem braços, sem pernas. Mas agora estão glorificando a Deus. E o diabo nasceu na glória. Nasceu querubim perfeito. Nasceu na presença de Deus. Nasceu com altíssimos privilégios. E aquele pobre homem nasceu nas trevas. Nasceu sem dinheiro. Nasceu num bairro pobre. Nasceu menosprezado. O diabo estava vindo à glória, os homens não somente crendo. Por isso o diabo tem raiva com o homem. E o homem que vai julgar os anjos. Porque o homem vai dizer: eu não estava na glória. Todos vocês vão poder dizer isso ao diabo: eu não nasci na glória. Eu nasci na terra, nasci enfermo de pecado e de morte de cabeça aos pés. E vivi cheio de miséria e de pecado participando disso. Mas conheci a Deus,
em Jesus. E Deus não é como você sempre disse, não. Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me mudou, e agora estou na glória, na glória. Ele que estava na glória estará no inferno, na hiena, no lago de fogo. Os que nasceram já praticamente na boca do inferno estarão na glória. Aleluia! Glória a Deus! Então, a primeira parte da relação do homem com Deus era antes da queda. Façamos o homem a nossa imagem. E foi feito e não tinha pecado. Tinha liberdade. Deus gosta da liberdade. Ainda, a esse demônio deu liberdade. Alguns fizeram coisas tão terríveis, alguns espíritos, que foram na prisão, porque tomavam mulheres, geraram gigantes, estavam fazendo coisas horríveis. Isso ficaram na prisão, mas não todos estão em prisão. Outros estão ainda se movendo, depois vão para a prisão. Mas por enquanto, estão trabalhando, ainda que eles não queiram, para nosso benefício. O diabo não quer trabalhar para nosso benefício, mas Deus sabe que ele é nosso sparring para ser treinado. Você conhece o que é um sparring? Um sparring é aquele boxeador que boxea com aquele outro boxeador que está sendo treinado. Aquele sparring bate, golpeia, para quê? Para treinar o outro a se defender. Esse é o sparring. Então, o diabo está sendo usado por Deus para ser nosso sparring. E o diabo vem por cá, por lá, e nós estamos aprendendo a fazer quite dele, até vencer ele. Até vencer ele. Deus está usando o próprio diabo aí. Ele não quer, mas Deus obriga a fazer o que ele não quer fazer. O diabo quer fazer coisas piores, mas Deus está fazendo do pior ao melhor. Permitindo que o diabo faça coisas. É o diabo que faz. E a intenção do diabo não é nos treinar, não. A intenção do diabo é nos matar. Mas o Senhor não deixa nos matar. Só em treinar. Pode tocar a Jó, mas não vai tocar nele. Ou pode tocar nele, mas não vai matar. E quando Deus diz não vai matar, não há diabo que possa passar 1 milímetro. Se Deus falou até aqui chega, até aí chega. Ponto. Porque Deus é um Deus. O diabo não é outro Deus igual, pelejando, não. Há um só Deus. O diabo é o triste do passeio. Mas triste do passeio. Mas Deus permitiu para nos fazer bem. Agora sim, depois veio a queda. Esse homem que Deus criou foi afetado. Agora, depois da queda, vai fazer o bem e não faz o bem que quer. Se não o mal que não quer, isso que faz. Agora está tudo torto. É como aqueles pintinhos que nascem com essa enfermidade. Sabe, o pobre pintinho não sabe para onde que vai. E agora, isso que o diabo pensou que tinha vencido a Deus. Fizeste o homem a tua imagem. Olha o homem. Vou te mostrar cá. Os grandes artistas, têm língua de serpente, olhos de demônio, parecem mais demônios que Deus. Não é assim? Os artistas colocam aquelas tatuagens e tudo isso parecendo mais demônios que Deus. O diabo se quer burlar de Deus. Deus já sabia isso. Muitos deles se convertiram no concerto de rock. Eu tenho sabido de algum roqueiro desses loucos que tocando violão num concerto, que estou fazendo aqui, tem piedade de mim, Deus meu, me salva, tem piedade. Se salvou no concerto. Fui salvo, Deus perdoou. Depois saiu, cortou o cabelo, limpou a cara, mudou. Irmão, eu sempre pido a Deus, Senhor, salva aqueles que o diabo pensa que tem mais seguros. Tira da mão dele, envergonha ele. E muitas vezes o Senhor me tem feito conhecer pessoas que estavam a ponto de morrer e Deus tirou das garras dele para engrandecer o nome de Deus. Porque para isso Deus permitiu o diabo. E Deus permitiu o pecado. E permitiu a queda e a pior miséria. Para quê? Para mostrar a sua grandeza.
Se Ele não permitisse um mal muito grande, como vai mostrar seu poder? Mas Deus mostra o seu poder, permitindo um mal muito grande, mas fazendo uma grande redenção e um grande juízo. Redenção e juízo é o triunfo de Deus. Deus é misericordioso e justo. A sua justiça vai ser mostrada no seu juízo e a sua grandeza e misericórdia vai ser mostrada na grande salvação. Orem por mim que estou com um problema aqui, uma picada no coração. Vou continuar, mas vão orando por mim, por favor. Então, amados, o Senhor permitiu toda essa bagunça para que sirvesse de fundo preto para ressaltar a sua glória, ressaltar o seu poder. O juízo de Deus vai mostrar o poder de Deus. Foram vasos de ira preparados para fazer notório o poder de Deus. E também vasos de misericórdia para fazer notórias as inescrutáveis riquezas da sua graça. Então, agora, coloque atenção, para que seja liberto dessas teologias aí. Então, amados, a Escritura diz assim: o homem caiu. Depois da queda, o homem foi afetado. E o homem ficou terrivelmente afetado. Mas você pensa que Deus, agora o diabo danou a minha festa. Eu estava pensando em ter uma festa e agora o inimigo destruiu a minha festa. Agora eu vou ter que mudar meu propósito. Eu queria ter relacionamento com um homem livre, com um homem responsável, mas agora vou ter que obrigar, vou ter que forçar, vou ter que fazer um robô. Será que Deus mudou de propósito? Será que por causa da queda o objetivo de Deus com o homem mudou um pouquinho? Será que o diabo pode mudar o propósito de Deus? Amém, meus irmãos? Não pode. Não pode. Deus é todo-poderoso. Deus sabia tudo. Sabia a qualidade da queda tão terrível. Mas o propósito não mudou. Então, a redenção tem a capacidade de tornar o homem outra vez capacitado para colaborar com Deus livremente. Não é livre o homem sem a graça, porque o homem perdeu a sua liberdade na queda. Agora não quer fazer o bem. E o bem que quer fazer, não faz. E o mal que não quer fazer, isso que faz. Ficou todo torto, como aquele pintinho que nasceu enferminho, doente. Mas a graça de Deus perdoa, liberta, regenera, renova, contribui, configura, transforma e glorifica. A graça de Deus restaura outra vez o homem. E a graça de Deus devolve ao homem pela graça, não na força do homem mesmo, não na carne, no espírito. Devolve ao homem o domínio próprio. Diz que Ele nos deu o espírito de amor, de poder e de domínio próprio. O homem perdeu o domínio próprio depois da queda, mas o Espírito de graça devolve o domínio próprio. O Espírito de graça, pela graça, ajuda o homem a fazer a vontade de Deus. Depois da queda, o homem ficou impossibilitado a fazer a vontade de Deus, mas depois da graça, a graça capacita de novo o homem. A graça capacita o homem para fazer a vontade de Deus como Deus queria, livremente, espontaneamente. A graça de Deus não obriga você, mas capacita você. Você tem que compreender isso, porque se você não compreende, você vai pensar que Deus vai ter que obrigar você. Ele não vai obrigar você, Ele dá graça para que você decida. Ele não vai decidir por você. Antes você só podia decidir a coisa ruim. E quando decidia a coisa boa, não saía bom, saía ruim. E quando decidia não fazer coisa ruim, fazia. Mas depois da graça, depois do perdão,
depois do novo nascimento, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, agora Ele está com você, para ajudar você. Ele não vai tomar a decisão por você, mas Ele vai ajudar você a tomar a decisão. Quando você toma a decisão dependendo dEle, você se esforça na graça. As duas coisas estão presentes. Sempre dou aos irmãos aquele exemplo dos dois remos na canoa. Se você somente vai remar com um remo, vai dar volta para um lado. Se vai remar com outro remo, vai dar voltas para o outro lado. Você precisa remar com os dois remos ao tempo. Um remo é a graça, Cristo em você, essa é a graça. O outro remo é a responsabilidade, você em Cristo. Cristo em você é graça, você em Cristo é responsabilidade. No livro de José nos mostra os dois lados. Vos dou a terra, isso é graça, isso é Cristo em você. Vos dou a terra, mas você tem que pôr o pé na terra, essa é responsabilidade. Eu vos dou a terra, mas você tem que pôr o pé. Se você pôr o pé, verdadeiramente a terra será sua e eu terei dado. Eu te dou a terra, mas você tem que pôr o pé. Pôr o pé na terra é a maneira de colaborar para que Deus nos dê a terra. Ele nos deu, é uma decisão de Deus, mas só vai ser usufruída se você crê. É uma fé ativa, é uma fé que toma posse. Por isso cantamos: tomamos posse de nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. É para nós, mas temos que tomar posse. O que é tomar posse? É responsabilidade, é crer, e agir com uma fé ativa, se considerando morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus ressurreto com Cristo, colaborando com Deus, os dois remos, Ele em você e você nele. Jesus falou: aquele que permanece em mim e eu nele, este leva muito fruto. Precisamos ser Ele em nós, essa é graça, e nós nele, essa é a nossa responsabilidade, fazer uso da graça. A responsabilidade é crer na graça, contar com a graça, ter uma fé ativa e agir em nome de Deus nessa graça. Agir em nome de Deus, isso é responsabilidade. Disse o Senhor: aqui tem uma mina, cada um de vocês tem uma mina. Esta não é a parábola dos talentos. Alguns têm mais talentos que outros, mas a parábola da mina, que está em Lucas, todos têm a mesma mina. Negociai, entretanto que eu volto. Recebe a mina. A mina tem capacidade de produzir se você negocia com ela. A capacidade da mina associada com o seu negócio vai produzir muitas minas. Assim que aqui tem a mina, essa é a graça. Agora a sua responsabilidade: negocia com a mina até que eu volte. E quando o Senhor volta, então disse: que fizeste com tua mina? Senhor, tua mina produziu 10 minas. Ele nem sequer mencionou um negócio dele, o trabalho dele no negócio. Tua mina produziu 10 minas, porque se naquela mina, de que servia negociar se não tinha nada? Mas negociava com a mina. Tua mina, Senhor, se esforçou na graça. Tua mina produziu 10 minas. Bom servo, ceia sobre 10 cidades. Sobre pouco fuiste fiel, sobre muito te colocarei. E você que fez com tua mina? Senhor, tua mina produziu 5 minas. Você também seja sobre 5 cidades. E você que fez com sua mina? Eu sabia que o Senhor é duro. Duro. Quer coletar onde não semeou. E começou a abrir o coração de rebelião, de rebeldia, mostrando que estava acusando o Senhor, tratando o Senhor de duro, tratando o Senhor de injusto. Mas por que não deu aos banqueiros?
Se você não sabe trabalhar sozinho, se associa com outros. Se você não sabe servir a Deus sozinho, se associa com outros que estão trabalhando para o Senhor, para que quando o Senhor venha, pelo menos tenha interesses. Isso quer dizer colocar a mina nos banqueiros, se associar com outros que sabem mover dinheiro. Se associa com outros, trabalhe com outros, para que sua mina produza interesse na vida do Senhor. Então, o negócio é a responsabilidade do homem. Esse é o outro remo. Só os dois remos vão conduzir a canoa ao outro lado do rio. Isso é colaborar com Deus. Essa colaboração espontânea, voluntária, para que Deus com o homem chegasse no propósito definitivo, era o que Deus queria antes da queda. A queda afetou o homem, mas a graça mostrou que é mais poderoso Deus, e o propósito não mudou, simplesmente foi recuperado o homem para continuar. O propósito não mudou. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine e subjugue a terra, e cultive e guarde o jardim. Esse é o propósito de Deus com o homem. Agora veio a queda, o homem sozinho não pode, mas o Senhor não deixou sozinho o homem, ele se fez homem, e como homem ele enfrentou o inimigo, como homem ele venceu o diabo, venceu a carne, venceu o pecado, venceu a morte, e agora entrou no homem para passar o homem toda a sua vitória. Agora estamos na terceira etapa, não na segunda, na terceira, na era da graça, na era do fluir do Espírito, na era do perdão, na era do agir de Deus juntamente com o homem. Por isso disse Paulo, somos colaboradores de Deus, laborando juntamente com Ele, mas disse, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso agora na terceira parte, a graça de Deus conosco. E essa graça de Deus vai demonstrar ao inimigo que o que ele fez não venceu a Deus. E qual é a responsabilidade da igreja? Mostrar que a graça de Deus basta. Basta-me a tua graça, Senhor. Eu sou fraco demais, mas basta-me a tua graça. Basta-me a tua graça. Tua graça é suficiente para aprender a te amar como teu filho te ama. O amor do teu filho é o que o Espírito me dá a mim. Para eu te amar, eu não tenho amor, mas teu filho te ama. E ele me deu, não me vendeu, me deu o seu Espírito para ele me ensinar a te amar. Senhor, me ensina a te amar a ti, a meu Pai. Senhor, eu quero aprender contigo, quero caminhar contigo, adorar ao Pai e amar ao Pai nas narinas do inimigo. Nas narinas do inimigo, aquele menino tem que se formar no ventre da mulher. O inimigo quer comer esse menino, destruir. Mas Deus vai fazer nascer esse menino nas narinas do inimigo. E esse menino se sentará na glória. Amém, amados? Então, Deus falou, façamos. E não há poder no universo que vai impedir a Deus. Façamos o homem. Isso que Ele está fazendo. Por isso o que acontece conosco, acontece porque Ele está fazendo. Porque Ele falou, façamos. E está fazendo. Fazendo o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Meu Deus, pensei que iam nascer às 10, vão ser às 11. Então, vamos descansar agora, vamos parar e, se Deus permite, vamos continuar amanhã. Rogo, meus irmãos, orem por meu coração que está molestando aí com uma picada constante, mas o Senhor nos ajuda. Rogo suas orações. Vamos a dar graças a Deus. Querido Pai, agradecemos teu imenso amor. Agradecemos, Senhor, que o Senhor nos convide para coisa tão alta. Senhor, queremos te alegrar. Senhor, queremos que nosso inimigo seja envergonhado e teu coração seja feliz. Nosso coração quer ser feliz contigo. Entregamos todo o nosso ser a ti. Pertencemos somente a ti. Glorifica teu nome.
e guarda-nos para a tua glória, para a tua glória, para a tua alegria, aquele gozo que o Senhor deu, ainda que escolheu, apesar da dor. Ó Senhor, que este gozo console aquela dor, em nome de Cristo Jesus. Que a tua igreja seja como uma noiva que consola seu marido. Oh querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda a tua igreja a entender de que se trata, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.